considerando o aspecto aí de um desenvolvimento, de um desdobramento, a rigor, né? Não seria um desenvolvimento, mas um desdobramento que vai do sentido, passa pela questão da alteridade e chega a essa dinâmica que envolve a interseção entre o simbólico e o real, né? Isso nos leva a articular os fatores provenientes das formas como se constitui a alteridade em suas relações com a falta. E com isso, ao estabelecimento feito naquilo que se conhece como praxis. O que é essa coisa chamada praxis na vida de uma pessoa, né? Desse modo, podemos entrar no eixo que admite o valor a ser dado a essa interseção, cuja demonstração irá no sentido mais específico sobre o aceno dado na instalação dos elementos provenientes pelas ações conformadas no que diz respeito ao ser e ao ter, tal como são edificados pela entrada do contexto fálico e também do contexto relativo à questão colocada pelo que causa o desejo. No caso, temos, né, o que foi apontado como filho do caos. Vamos olhar para a praxis a partir desses elementos. O filho do caos, de um lado, e a Ahura Mazda, de outro. Nós temos esses dois pontos, o filho do caos e a Ahura Mazda, sendo materializados por Pista Sofia, por meio de Maria de Magdala, e por Zoroastro, ou Zaratustra. A primeira trazendo o viés do ser, e segundo isso, o materialismo relativo ao ter. No primeiro caso, se tem o fenômeno da queda, como forma radical de materialização, mas resultando numa expressão de profundo arrependimento e a entrada em contato com o que significa uma alteridade absoluta. Já o zoroastrismo traz à baila o que indica uma espécie de expansão da situação de ser alguém especial, configurando o fenômeno daquilo que é reconhecido pelo conjunto das pessoas. Vamos aí. Então, em ambos os casos temos o contexto do ter, mas que se mantém ou é repudiado na busca pelo ser, indicando a vivência da falta. O ponto crucial aí é a existência do que se vive, tendo como ponto principal a relação com a falta, sendo colocada em si mesmo ou na alteridade que necessita de amparo, ou é colocado como o que foi dito já com menos fi na vivência pessoal, ou então na própria alteridade, e o imaginário, o fi, passa a ser positivado. Então, é a partir daí que precisa começar a trabalhar o significado da praxis, como algo relativo ao campo da dialética do materialismo, mas fundamentada pela vivência pessoal relacionada com as contingências. O princípio é o de ver um método que tenha condições de mostrar o tanto que as ocorrências do mundo poderão ser abrangidas historicamente. Para esse intento, é necessário observar o aspecto existente no desenvolvimento dialético acerca das condições materiais, sem se preocupar com outros aspectos da vida pessoal. É a desenvoltura hegeliana de que existe sempre uma antítese que se contrapõe,
resultando na realização da visão violenta presente na ideia de praxis. No entanto, a perspectiva hegeliana se constitui na via do idealismo, indicando que tudo se faz a partir de uma ideia que o antecede, coisa indisposta pela visão do materialismo dialético, em que as coisas se dão a partir das relações materiais. Isso chega ao ponto de ser radicalizado devido ao que se constitui como dialética negativa, segundo a qual não é preciso chegar numa superação-manutenção, que é exatamente o conceito que é conhecido como síntese, em alemão Aufhebung, realizando uma constante ação que promove o valor único da vivência. Mas a gente deve considerar, por exemplo, já de antemão, um aspecto que precisamos analisar melhor. Existe um diálogo no livro de Thomas Mann, A Montanha Mágica, entre uma pessoa ligada à plenitude da razão e a outra ligada às questões relacionadas à dialética. Esse aí chamado NAFTA. É preciso ver que essa dialética negativa ela pode ter nascido lá com essa personagem da Montanha Mágica, mas isso vou deixar para adiante. Assim vemos que essas formas de sensibilidade crítica levam ao propósito de uma pessoa se tornar um dominante hermenêutico para querer dizer o bem maior, indicando ser único no atingimento da positividade dialógica. Sempre haverá uma constante negatividade, até que se chega na positividade última, com o próprio sorregimento daquilo que foi tratado anteriormente como partido dominante. Em função disso, é trazido um caminho que é bem constituinte para se tratar da prática material do artesão, demiurgo, principalmente quando o sistema é o da modelagem, não sustentando qualquer sinal de algo estruturado, haja vista que o integrante do partido dominante não define algo de sua prática, pois da massa manipulada pode advir qualquer forma. Então, é lidar com o princípio da modelagem. Então, por quê? Porque o partido dominante, ou, podemos dizer, a consideração de alguém especial, vai fazer um movimento de se modelar, ou modelar o outro, ou modelar o próprio sistema de adequação, de tal maneira que nós vamos conviver com uma prática, né, do artesão. A prática do artesão no sentido pleno daquele que realiza o que se chama de moldagem de si mesmo, daquilo que é dito e daquilo que o outro deve seguir, a maneira como o outro deve agir diante da situação, e isso caracterizando todo o trabalho que se tem acerca da praxis.